56 pessoas morreram nas estradas federais neste feriado prolongado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 1º e 5 de novembro foram registrados 861 acidentes, sendo 236 deles considerados graves, 931 feridos e 503 pessoas presas. A Polícia Rodoviária Federal informou que apreendeu 10 toneladas de maconha e pouco mais de 900 quilos de cocaína. 17 armas e centenas de munições também foram retiradas de circulação. E para comentar os números da Polícia Rodoviária, nossa equipe conversou com o médico da Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra. Bom, mais uma vez estamos recebendo aqui com muito prazer o Dr. Alisson Coimbra, médico do tráfego. E nós vamos falar do trânsito, dos acidentes, um balanço, orientações para todos os motoristas, condutores que estão nos acompanhando. Dr. Alisson, prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Olá, Roberto, toda a nossa audiência pinheirense, que saudade de vocês. Pois é, você está falando de Belo Horizonte. Isso. Doutor Alisson, o senhor que é autoridade no setor, médico do tráfego, vamos falar aí, foram mais de 800 acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal nesse feriado prolongado. Qual o balanço o senhor faz dessa etapa nas rodovias? Realmente todo e qualquer acidente, ele nos preocupa, ele é triste, mas os números, apesar de altos, eles já mostram uma queda em relação ao último feriado de outubro, né, do dia 12 de outubro. Mas ainda a gente percebe a repetição de ultrapassagens proibidas, causando a colisão frontal, que é o tipo de acidente mais grave de trânsito, muitas vezes com a morte instantânea dos ocupantes. A gente ainda viu um número alto, mais de 900 autuações de motoristas que estavam dirigindo sob influência do álcool. Então a gente ainda tem muito a melhorar, mas acho que a grande mensagem é que só vai modificar se partir de nós a mudança. Então que esses números que, apesar de registrarem uma queda em relação ao mês de outubro, eles não sejam motivador para que a gente fique tranquilo, sem nenhuma modificação, porque a gente sabe que o fim do ano está chegando e é onde esses números podem aumentar e de maneira muito rápida. Doutor Alisson, distância para transportar crianças dentro do veículo, existe uma distância correta? Muitas mães levam as crianças no colo, não está correto, sem a cadeirinha, né? Exatamente, Roberto. Não existe distância para a gente transportar uma criança fora do dispositivo de retenção, pois infelizmente a estrutura óssea e muscular da criança, ela não suporta um trauma, mesmo com as partes internas do veículo. Portanto, são inúmeras as histórias tristes de famílias que chegam para a gente no IML e falam, mas nós só iríamos ao culto, nós só iríamos à igreja, só iríamos à missa, só iríamos à padaria. Nossa, mas eu busquei da escolinha, ela estava tão feliz, eu nem quis colocar na cadeirinha, porque infelizmente, muitas vezes, por melhor que seja a nossa condução, nós estamos à mercê de terceiros. Um carro em alta velocidade, um motociclista, uma pessoa que passa mal ao volante, uma pessoa que está bêbada e dirigindo, e basta somente essa tragédia para que a saudade e a dor de uma morte precoce e que nunca vai ser curada aconteça. Então, até 1 ano de idade é o de 1 ano a 4 anos a cadeirinha de segurança, de 4 anos até 10 anos ou 1,45 m, o assento de elevação. É a melhor forma e é uma garantia de uma viagem tranquila e segura. Embriaguez ao volante é um problema seríssimo dos motoristas brasileiros. Vai numa festa ou vai a um bar, ingere 1, 2 latinhas, não, eu estou bem, mas não está bem, já está sem nenhuma condição de dirigir. Eles acham que estão bem, mas não estão, né, doutor? Roberto, a gente tem visto, né, isso tem chegado no interior também, essas ocorrências envolvendo álcool. Então, João Pinheiro não está livre disso. Muitas pessoas, às vezes, têm o hábito de falar, mas na sua época vocês bebiam, dirigiam. Sim, a pessoa poderia ter errado no passado, mas persistir no erro é o que a gente mostra a nossa falta de caráter e de índole. Então, o álcool é um problema de saúde pública
A gente sabe que os transportes por aplicativo, confraternizações em locais fixos, João Pinheiro é uma cidade grande, tem muitas opções, mas que a gente precisa primeiro de uma conscientização e que as forças policiais, inicialmente, né, elas também conduzam essa parcela da população que dirige para esse entendimento, através de fiscalizações, de operações educativas e também intimidatórias, porque a gente não pode mais ficar deixando mais uma geração ser marcada pelos danos do álcool, que são cada vez mais trágicos, pessoas amputadas, pessoas que perdem a vida e prejuízos financeiros incalculáveis quando não é essa pessoa cometida por algum ferimento. Aquela frase clássica, se beber, não dirija, não é isso? E também aquela outra, pode beber, só não pode dirigir. E isto é o que muitos não respeitam, infelizmente, né? Doutor Alisson, muito obrigado pela sua participação. Mais alguma recomendação, alguma mensagem aos motoristas? Isso, Roberto. Nossa cidade tem um problema crônico com os cruzamentos, então, mesmo que a preferência seja sua, observe sempre o olhar se o outro motorista está respeitando, se vem ou não um veículo, não exceder os limites de velocidade, porque caso uma pessoa avance o cruzamento, o tempo de frenagem pode existir. A gente precisa intensificar a cultura de João Pinheiro para os cruzamentos. Então a gente precisa que quem tem que parar, pare, e quem tem a preferência, que não deixe de dar aquela olhadinha para ter mais segurança na sua travessia. Segundo o comando da Polícia Militar em João Pinheiro, o capitão Guido vai endurecer com relação à fiscalização de utilização de itens de segurança. O cinto de segurança, a grande maioria dos condutores, motoristas em João Pinheiro não utilizam o cinto de segurança. Faz parte da cultura que tem que mudar, tem que cumprir a lei de trânsito, né? Usar o cinto. Exatamente, Roberto. É aquele hábito de colocar um grampinho no local do cinto, de fechar o cinto primeiro e depois sentar na cadeira e falar, mas eu só fui ali, é que eu vou descer rápido. Mas tudo é diferença, tudo faz diferença para a nossa sobrevivência. Jovens podem ter amputações graves, ferimentos graves, quando eles são pegos na lateral por um carro em alta velocidade. João Pinheiro é uma cidade de fluxo de veículos pesados, caminhonetes pesadas, caminhões. Então os acidentes são graves. E é o que a gente está dizendo, a sociedade mudou. Antigamente talvez não era preciso, mas hoje o trânsito tem mais veículos, ele está mais dinâmico, com pessoas mais impacientes e imprudentes. Então é mais do que obrigatório a utilização desses instrumentos de segurança. É uma conversa talvez um pouco incômoda, mas nós precisamos nos incomodar, discutir isso nas nossas famílias, para que a gente possa minimizar a possibilidade de sermos nós o causador de uma tristeza ou sermos nós a pessoa que nunca mais voltará para sua casa. Isso não é bobagem, isso é um assunto sério e além dos danos e das complicações judiciais para o motorista alcoolizado, prisão, gastos, indenizações. Então não vale a pena. Se pôr a caneta, se a consciência não bater, faz a conta. Não vale a pena beber e dirigir. Muito obrigado, doutor Alisson Coimbra, médico do tráfego, falando mais uma vez conosco. E agora já está de novo corte, mudou o corte do cabelo aí, ficou mais moderno. Obrigado, Roberto. Isso aí é a mãe sempre cuidando da gente. Cuidando, né? Beijo pra todos. Isso, tchau.